Fala galera do canal do Batista, Toninho por aqui com mais um vídeo da série A Bíblia Resumida. E hoje nós iremos falar sobre o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia Sagrada. E Deuteronômio também será o tema em foco do quinto vídeo da nossa série. Peço a você, por gentileza, que você compartilhe, que você curta o nosso canal, que você comente as nossas postagens, se inscreva no mesmo, no nosso canal e ative aí o sininho das notificações e ajude-nos a levar essa palavra a mais pessoas, se assim você desejar. Quem escreveu o livro de Deuteronômio? Vamos nos localizar. O livro de Deuteronômio fica a depois do livro de Números e antes do livro de Josué. E o livro de Deuteronômio, ele finaliza aquela primeira parte da Bíblia que nós chamamos de o Pentateuco. Alguns estudiosos afirmam que Moisés foi quem escreveu o livro de Deuteronômio. Agora uma pergunta: por que Deuteronômio? A explicação está justamente no nome do próprio livro, né? A Deuteronômio significa dizer a segunda lei, ou a repetição da primeira lei. Agora, você deve estar se perguntando assim, Tony, mas se Deus ele já havia dado a lei no livro do Êxodo, né? Se Deus já havia dado a lei no livro do Êxodo, então por que Moisés resolveu repetir essa lei? Por que que Moisés resolveu escrever, portanto, o livro de Deuteronômio? É bem simples a compreensão disso, porque já se passaram aproximadamente 40 anos do até então Êxodo, né? Do livro do Êxodo, das coisas mencionadas ali. Então, aquela geração que pecou contra o Senhor, exceto Josué e Caleb e até então Moisés, toda aquela geração ela já havia perecido. Então se levantou uma geração nova e é por isso que houve a necessidade de Moisés repetir a lei para aquela geração nova, aquela geração que nasceu ali em pleno deserto. Portanto, Moisés foi quem escreveu esse maravilhoso livro, exceto aquela parte do livro onde vai falar da morte de Moisés e como ela sucedeu. Provavelmente essa parte deve ter sido Josué ou alguma outra pessoa que deve ter escrito essa parte. As três principais personagens do livro de Josué, nós podemos considerar Moisés, ou melhor, as três principais personagens do livro de Deuteronômio, nós podemos considerar Moisés, Josué e Caleb, e também o nosso bom Deus. O livro de Deuteronômio tem 34 capítulos e vai narrar a repetição da lei que foi proclamada ali no Sinai. Então, quando Moisés ele vai narrar novamente essa lei, ele tem como ponto-chave aqui o requisito divino quanto à obediência daquela nação. Lembrando que essa nação de Israel ela já estava próxima à terra prometida. Então Moisés vê toda a terra prometida de longe, né? E ele mesmo não entrou, conforme os escritos na palavra do Senhor. Ela relata que Moisés foi impedido de ter entrado na terra prometida devido à sua desobediência. Então a nação ela estava bem próxima ali de possuir a terra prometida. Ela estava bem próxima ali, portanto, de entrar aí na terra de Canaã, aquela terra sobre o juramento que Deus havia falado para Abraão, para Isaac, para Jacó, os patriarcas daquela nação. Então eles tinham em mente que Deus iria cumprir a sua promessa que havia feito a Abraão e a Isaac e a Jacó, e eles estavam ali na eminência de entrar a possuir aquela terra. E nesse caso, Deus usa essa oportunidade para relembrar aquela nação
acerca das nações que iriam ser expulsas pela nação de Israel e quanto aos problemas que as nações vizinhas poderiam causar à nação de Israel, caso Israel deixasse de obedecer a palavra do nosso bom Deus. Vamos aí, portanto, para a divisão aí do livro de Deuteronômio. Vamos entender, portanto, isso? Lembrança do relacionamento de Deus com Israel no passado. Ou seja, Moisés traz a lembrança da, a mente daquela nação com relação ao relacionamento de Deus com Israel. Essa lembrança está do capítulo 1 até o capítulo de número 4. A repetição do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos e de diversas leis, e as referências à eleição de Israel como povo separado e obediente aos mandamentos divinos. Está aí do capítulo 5 até o capítulo de número 11. O código de leis para a vida em Canaã, ou seja, diversas leis, diversas ordens para a nação de Israel, quando essa nação viesse a possuir a terra de Canaã. Está aí do capítulo de número 12 até o capítulo de número 26. As bênçãos pronunciadas sobre a obediência e a maldição sobre a desobediência, a morte e a vida exposta perante o povo. Está aí, do capítulo de número 27 até o capítulo de número 30. Palavras finais de Moisés, seu cântico, bênção, etc. Está aí do capítulo 31 até o capítulo de número 33. Lembrança adicional, ou seja, da última visão acerca da morte de Moisés, esse capítulo de número 34, aquele que eu falei que provavelmente essa parte não foi Moisés quem escreveu. É impressionante quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio e nós encontramos muitas e muitas vezes a expressão lembra-te, né? É incrível como o nosso Senhor usou por muitas e muitas vezes essa expressão lembra-te, ou seja, é como se Deus estivesse dizendo para aquela gente ali, fiquem espertos, fiquem espertos. Era mais ou menos assim o teor do diálogo com Deus com aquela nação. Então Deus vai dizer para aquele povo: lembra-te da lei, está aí no capítulo 4, versículo de número 9 até o versículo de número 10. Lembra-te da aliança, capítulo 4, versículo de número 23. Lembra-te do cativeiro passado, capítulo 5, versículo 15. Lembra-te da grande libertação, capítulo 7, versículo de número 18. Lembra-te da liderança e da provisão divina, capítulo 8, versículo 2 ao versículo de número 6. Lembra-te dos pecados do passado, capítulo 9, versículo de número 7. Lembra-te dos juízos divinos, capítulo 24, versículo de número 9. E lembra-te dos dias passados, ou seja, dos dias da tua aflição. Então Deus está dizendo para aquela gente, não esqueçam de nada disso, ou seja, lembrem-se de tudo, porque de tudo isso que ora acabei de falar para vocês, vocês vão precisar um dia. Mas é importante nós ratificarmos também sobre as bênçãos e as maldições, né? As bênçãos relacionadas à obediência do povo e as maldições relacionadas às desobediências do povo, tá bom? Então, quando Moisés chama aquela gente para lhes falar acerca das bênçãos e das maldições, ele estava dizendo o seguinte, ó, quando você chegar na terra prometida, lá vai haver dois montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Quando vocês chegarem lá, o líder de vocês, que será Josué, ele vai promulgar
as bênçãos e as maldições sobre vocês. E isso é fácil nós analisarmos quando houve o grande concerto de Josué com a nação de Israel, quando eles estavam já na terra prometida. As bênçãos e as maldições. As bênçãos sobre o monte Gerizim e as maldições sobre o monte Ebal. Vamos, portanto, aí para as bênçãos que seriam pronunciadas ou faladas sobre o monte Gerizim. Vamos lá. A exaltação sobre todas as nações, ou seja, era uma nação que iria viver não por cauda, mas sim uma nação que iria ser cabeça, ou seja, estaria na frente, ou seja, era alguém que iria se sobressair sobre as demais nações que ali haveriam. Prosperidade na família e nos celeiros, ou seja, era uma nação que seria abastada de alimento. Haveria prosperidade não só para a sua família, mas também para os seus familiares. Vitória nítida sobre os inimigos, ou seja, Deus prometeu vitória contundente sobre todos os adversários da nação de Israel. Abundância sobre os seus frutos. Ou seja, seria uma nação que não iria mendigar fruto de ninguém. Ou seja, que não iria ficar, digamos assim, pedindo esmola para as demais nações que ali estavam. Todas estas bênçãos, elas foram anunciadas, mas com uma condição. E qual que era a condição? Guardar os mandamentos do Senhor, guardar a palavra do Senhor, guardar a ordem do Senhor, guardar aquilo que o Senhor deixou escrito para aquela gente. E nós sabemos perfeitamente que não foi isso que aconteceu. Nós sabemos perfeitamente que, infelizmente, não foi isso que sucedeu. E pelo fato de não ter sido isso que aconteceu e não ter sido isso que sucedeu, então veio o contrário do que muita gente pensava que não iria acontecer, quando de fato aconteceu. As maldições que foram pronunciadas sobre o monte Ebal. Ou seja, a maldição sobre o celeiro, a maldição sobre a família, a maldição sobre onde entrar e sair, e a peste e os castigos físicos. Não é difícil nós analisarmos em toda a história de Israel as maldições que vieram sobre os celeiros, né? Por exemplo, houve muita fome e a falta de chuva na época do profeta Elias. Houve fome na época do profeta Eliseu. É só você olhar ali nos relatos dos reis de Israel e você vai ver que a nação, principalmente a do norte, ela sofria muito com a fome. Por várias e várias vezes você nota isso ali. Uma vez Deus precisou usar alguns leprosos ali para socorrer aquela gente, porque senão eles iriam morrer de fome, tá? A maldição sobre a família, né? A maldição sobre a família, isso significa dizer que haveria muita gente que seria, digamos assim, pessoas com problemas para gerar, pessoas com problemas tipo inveja dentro da sua própria casa contra os seus, e aí a contenda em família, ou seja, ninguém iria entender ninguém, tá? A maldição sobre onde entrar, sobre onde sair, ou seja, aquela prosperidade que iria acompanhar aquela nação, ela nesse caso aqui não iria acompanhar, ou seja, aonde eles forem ou aonde eles colocassem as mãos, nada iria dar certo, ou seja, tudo daria errado. E as pestes e os castigos físicos, e nós vimos que nos dias de Jesus, nos dias em que nosso Senhor pisou aqui nessa terra,
havia milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas com doenças físicas, mentais, naquela época, tá? Doenças físicas, mentais e um monte de doenças. Pessoas que eram acometidas de diversas enfermidades na época de Nosso Senhor. Por que tudo isso, minha gente? Porque as pessoas eles resolveram é, abandonar o bom caminho do nosso bom Deus, e aí é por isso que, em vez das bênçãos, infelizmente veio a maldição. O livro de Deuteronômio ele é incrível, como ele traz essas revelações incríveis para nós. Uma prova disso é que a mulher samaritana, uma vez, quando foi trocar uma ideia com Jesus, ela disse: Senhor, os nossos pais disseram que é nesse monte que se deve adorar a Deus, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Quando ela disse assim: Senhor, os nossos pais disseram que é nesse monte que se deve adorar a Deus, ela estava onde? Ela estava juntamente com o nosso Senhor naquela ocasião ali, no Monte Gerezim, porque o Monte Gerezim fica em Samaria, tá? Então, quando o nosso Senhor ele está conversando com aquela mulher ali, ele está sobre o Monte Gerezim. Jesus vai lhe dar uma revelação profunda quando vai dizer: você pode acreditar, viu? Porque nem neste monte e nem em Jerusalém vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso é incrível, incrível mesmo. Mas nós iremos aqui, portanto, para o resumo deste bendito livro, para que nós venhamos a finalizar a nossa fala. Bem, a jornada pelo deserto, do capítulo 1 até o capítulo 4, Moisés relembra o que Deus fez, do capítulo 5 até o versículo 11, o código deuteronômico, que está do capítulo 12 até o capítulo de número 26, as bênçãos e as maldições, que está do capítulo 27 até o capítulo de número 28, discurso final sobre a aliança, capítulo 29 até o capítulo de número 30, a morte de Moisés e a escolha de Josué como seu sucessor, do capítulo 31 até o capítulo de número 34, ali onde fala sobre acerca das palavras finais de Moisés. Então, minha gente, o que que nós aprendemos com o livro de Deuteronômio? Minha gente, nós aprendemos com o livro de Deuteronômio o seguinte: o nosso Senhor, ele simplesmente ele traz à tona esse livro para nos afirmar uma única coisa: lembra-te. Lembra-te, simples assim, lembra-te. Ou seja, o nosso Senhor usou esse livro simplesmente para nos trazer essa frase: lembra-te. Lembra-te do quê? Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Lembra-te da graça de Deus. Lembra-te da misericórdia de Deus. Lembra-te do amor de Deus. Lembra-te do favor que você não merece de Deus, que está todos os dias sobre a sua vida. Então nós finalizamos aqui essa primeira parte da Bíblia resumida, finalizando o Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia Sagrada. Eu estou lhes falando de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e agora Deuteronômio. O nosso próximo desafio será o livro de Josué. Aí já não é mais o Pentateuco, aí já é os livros históricos da Bíblia Sagrada. Então, minha gente, finalizamos por aqui com essa frase: lembra-te, tá bom? Comente, curta, compartilha e sinta-se bem. Ajude-nos a levar a palavra de nosso Senhor a mais pessoas novas convertidas para a honra e para a glória do nome de nosso Senhor. Eu quero que você esteja bem, que a tua família esteja bem, que os teus parentes estejam bem. Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco sempre. Forte abraço e vamos nos ver ali no livro de Josué. Até lá, se Deus quiser. Forte abraço.